Senhoras e senhores, com uma convidada mais que especial e apresentadores mais ou menos, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, e ele, o nosso querido libriano debilitado, Érico Pérez. Mas eu não sabia que o Luciano era de leão. Um leão contido, né? Um leão calmo. Pois é. Você vê como existem variações, né? Muitas variações. Mas eu tô meio debilitado, mas eu vou... Luciano, prometo que eu vou dar o meu melhor aqui, tá? Tá bem. Eu confio. Que bom. Confio. Por favor, no seu então... empenho. Pode confiar. Luciano, por favor, então, faça as honras. Apresente a nossa convidada. A nossa convidada é uma beltronense legítima, com selo de autenticidade do bairro Luther King, né? Exatamente. Olha aí. Exato. Ela é formada em letras estrangeiras, língua inglesa e respectivas literaturas. Eu achei isso muito bonito, Não, Érico. muito. Isso aí Eu tá acho muito que é o mais poético. a graduação mais pomposa que a gente já anunciou Mais aqui. granfina. Dá para repetir? Língua inglesa e respectivas literaturas. Exatamente. E também possui bacharelado em língua e cultura francesa. Tudo isso pela UEL de Londrina. Muito bem. Ela trabalha com a criação de joias e acessórios desenvolvidos a partir de gemas, minerais e cristais naturais. E está à frente da ourivesaria Laismont, né? Não é Laismont, Não. é Laismont. Laismond. Laismond. É de Não tem o I no fim. Laismont. De Diamond. Laismont. Isso. Entendeu? Exatamente. Ela explicou isso Perfeito. antes. E tu não prestou atenção. Vamos... Calma que eu não terminei. Estamos falando da filha do Antônio e da Lourdes, da irmã da Cristier. Aí também parece que há uma briga de família. Tem aí uma questão também, né? Em relação a esse nome. Mas tudo bem, isso eles resolvem em casa depois. Exatamente. Estamos falando da nossa querida e, digamos assim, ligeiramente viajada Laís de Paula. Seja bem-vinda, Laís. Obrigada. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E é isso aí mesmo. Gostei da apresentação. O menino aqui capricha muito. Sim. Você sai muito bem. Aham. A minha modéstia é de leão. Viu só? Sim, eu sei. Que descoberta Um hoje, caminho hein? sem volta, né? Não, do nada, ele um se caminho apropriou sem volta. disso. Exato. Agora se prepare. É. Se prepare que Vestiu o resto o do arquétipo. episódio... Vamos então fazer a Vamos. nossa apresentação de patrocinadores? Perfeito. Começando por Iraci Cafeteria e Confeitaria, a empresa que nos fornece essa belíssima e fofíssima cuca. Tá bonito hoje, hein? Tá bem bonita e bem fofinha e com bastante bolinha, que é o jeito que a gente gosta, né? Sim. A cuca costuma ser assaltada aí, se houver intervalo, ela nunca volta do mesmo jeito. Sabe? Exato. Mas enfim, a Iraci é um ambiente sempre muito agradável, atendimento sempre muito bom e com produtos de muita qualidade. Meriz Hospitalar, a empresa da Nick e do Eduardo, que também tem crescido muito aqui na região. O pessoal fala sempre muito bem deles, né? O Sempre pessoal da elogia a saúde. competência do pessoal da Merizio. Né? Exatamente. E outro detalhe importante, eles são um ponto de referência para a entrega de doações, para poder ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul que está enfrentando essa tragédia. Então, o pessoal de Francisco Beltrão e região, que quiser fazer doações, pode levar. Eles estão fazendo esse transporte e levando essas doações Que legal. lá Uma para iniciativa baixo. muito bonita. Sim. Quem mais? Inovata Ambientes, a empresa do Gelson e do Fernando. Uma empresa que atende tanto residências quanto empresas, atende grandes empresas, inclusive, com muitos profissionais capacitados para criar ambientes charmosos, modernos e que trazem também muita tecnologia. Também tem um ambiente muito bonito, um showroom muito bonito a Inovata. Quem vai lá fica apaixonado, não quer sair mais da loja. É verdade. Muito bem, Beltrão Net. Como é que é o Provedor genuinamente beltronense. Leva o meu selo de qualidade, né? Érico Pérez de qualidade. 90 até 720 megas é uma internet muito boa, não dá problema. Quem mais? Vinoteca, e tem videozinho aí do Doug dando um recadinho aí pra nós. Vamos ver. Cuca com salame, você já imaginou que vinho harmonizar com essa iguaria? Eu te apresento aqui um primitivo da região da Puglia, na Itália, que vai casar perfeitamente com o prato. Se você quer conferir essas opções e muitas outras, vem até a loja que eu te mostro.
Muito bem. Doug e Sabrina que realmente sempre se saem muito bem aí. De fato, são muito bons em nos orientar, né? Orientar os clientes que vão lá. Aham. Sempre tem ótimas sugestões. Sempre acertam muito bem o paladar. Muito bem. Vamos pedir para o pessoal, então, se inscrever no nosso canal, Vamos lá, isso é nos contigo, seguir no Instagram. Debilitado, mas vai lá, faz tua parte, Guri. Não, mas ó, estamos crescendo aí, né? Vamos pedir para o pessoal continuar curtindo, seguindo, enfim, comentando, aquela coisa toda, né? Colocando no grupo do WhatsApp. Perfeito. Perfeito. Laís, inclusive, diz que tem um enorme grupo do WhatsApp da família. E que já Então, se por comprometeu. favor, né, faça a divulgação lá pra Exatamente, gente. É isso Já por aí se mesmo. comprometeu. Muito Enviar bem. para o mundo todo. Sim. Muito bom. Muita gente vai ver esse podcast, pode ter certeza. Então, beleza. Vamos dar início então, Luciano? Vamos lá. Então, vamos lá. Laís, a gente sempre começa com uma pergunta meio complicadinha, mas é um pedido para que você se descreva. Deixa um pouquinho de lado essa parte profissional. Quem é Laís? Sim. Quem é Laís? Bom, para mim, eu não sei. Eu acho que é uma pergunta que não é tão difícil assim, porque eu já venho pensando nisso há muito tempo, né? Uma coisa que, enfim, vários acontecimentos na minha vida foram passando e me fizeram me perguntar, me fazer essa pergunta por muitas vezes, né? Então, eu acho que eu poderia dizer que a Laís é uma pessoa muito visceral, vendo de fora, né? Assim, é uma pessoa muito visceral. Eu gosto de sentir que eu tenho sangue correndo nas minhas veias, assim, eu gosto de emoção. Eu sou uma pessoa muito curiosa pelo mundo, pela vida, fascinada pela vida, né? Eu tenho esse fascínio desde que eu me entendo por gente que eu era criança. Eu lembro de me fascinar, assim, com essa questão humana mesmo da existência, assim, de estar vivo, né? Então, essa sou eu, assim, uma pessoa que realmente gosta de entender como as pessoas solucionam seus problemas, né? Eu tenho esse fascínio por entender que às vezes o que eu acho que é um problema pode não ser em outro lugar do mundo, né? Às vezes lá na China não é um problema. Então, eu sempre tive essa curiosidade de saber se o que eu vivo aqui hoje, na situação que eu estou vivendo, né, é realmente aquilo mesmo, ou se lá na China, lá no Japão, lá não sei, na Rússia é igual, né? Então, essa é a Laís, eu acho que me define bem, muito curiosa e inquieta. Foi essa palavra que me veio, curiosa. Exatamente. Eu ia usar inquieta antes, quando eu ia apresentar ela. É? Aham. Nossa. Mas aí eu optei pelo Escolha. ligeiramente viajada. Você esqueceu do genuinamente beltronense, né? Eu esqueci? Esqueceu, Não né? saiu, eu acho. Como Saiu? não? É, Saiu. fiquei pensando, Não, deve ter saído. Saiu, porque saiu o selo de... de aprovação do bairro Luther King. Então, Então é, então né? tá perdoado. Tinha muito como esquecer. Né? E como é que será que eram as coisas lá no Luther King? Pois é, Laís, Como conta pra que gente eram como as é que foi coisas? essa infância no bairro Luther King. Pois é, eu digo assim, que eu nasci entre os potreiros ali, né? Porque tinha, naquela época, hoje em dia já não, tinha muitos potreiros ali. Então, o potreiro da vida foi o meu, digamos assim, o ambiente, né? O meu habitat ali. Então, a gente fazia muita aventura já nesses lugares, né? Com a irmã, com os primos, com os amigos. A mãe não gostava, obviamente. Sim, Geralmente elas não gostam. Geralmente elas não gostam, ainda mais o potreiro alheio, né? Vamos, né, colocar isso também. Tinha uma expansão de potreiros ali, então. Exato. Né? Ali tinha, tudo, uma parte assim bem aberta, né? Hoje em dia já tá todo... Você morava construído. perto do que, Laís? Eu morava, deixa eu ver como que eu consigo explicar, no Luther King, perto da escola ali do Bom Pastor, era mais ou menos ali próximo. Então, do outro lado da rua, tinha ainda um local, assim, um terreno, assim, bem grande ali, considerável, que tinha gado, que eu acho que tinha uma sanguinha ainda. Então, uma época, né, 88 eu nasci, né, então faz tempo. Então, eu lembro muito disso. Lembro também de ser uma criança um pouco tímida e reservada. Acho que até hoje eu sou um pouco. É um aspecto da minha vida, digamos que não é em todos os aspectos da minha vida, mas sim. Lembro de ser essa criança que obedecia. Na verdade, as pessoas acham que não, né? Que eu era um pouco
pelo fato de, né, ter uma vida assim mais inquieta, como diz o Luciano, mas eu sinto que eu sempre fui bem de obedecer a minha mãe. Eu nunca dei trabalho para minha mãe, nunca dei trabalho assim. Então, isso que eu lembro, né, dessa fase de muito com ela para a escola, porque minha mãe é professora alfabetizadora de crianças, mas nessa época também era de adultos. Então era um momento assim muito particular, né, porque eu ia com ela nesses momentos, ajudava também a fazer as tarefas com os adultos na sala de aula, porque geralmente era à noite essas aulas, né, que ela dava no CAIC. Então era um momento assim bem, a minha infância mesmo foi essa, de 6, 7 anos, né? De acompanhá-la e de acreditar que eu ia ser professora. E geralmente quem quer ser professora acaba sendo boa aluna, né? Como é que era a Laís na sala de aula? Boa aluna, obviamente. A minha mãe não permitia que eu não fosse boa aluna. Ela falava, filha de professora, né? Não pode me fazer passar essa vergonha. Ainda, né? Fazer passar vergonha é uma frase bem nossa. Assim, né? Muito comum, né? Não me muito faça comum, passar assim, vergonha. Não me faz passar vergonha. Claro, não coisa podia. Que todo mundo ouviu aqui. Não podia. Eu sempre fui bem comportada. A minha questão, eu acho que na escola não era o comportamento. Eu sempre fui muito... de criticar e ter esse pensamento mais crítico. Então, eu acho que esse, na verdade, era o meu problema depois na adolescência, né? Muito questionadora. Muito questionadora, sempre muito questionadora. Já então, te meteu em alguma encrenca por causa de alguma pergunta? Né? Alguma coisa e outra. Estudei no Mário de Andrade desde a 5ª série até o 3º ano, né? Sim. Então, ali, sim, alguns professores, eu lembro muito bem dos professores que eu tive de aulas, que eu lembro até hoje. Eu não sou boa de memória, não, mas isso eu lembro. E algum professor que outras vezes, né, teve algumas discussões nesse sentido por questionar demais. Mas eu acredito que, no geral, assim, não foi algo que marcou, né? Não foi... Não, eu era bem obediente. Certo. Nesse sentido, eu também não passava da linha, assim. Mas acho que internamente a gente se questionava e com certeza. A Laís é uma pessoa que viajou muito, mas a tua primeira experiência fora de Beltrão, de viver fora de Beltrão, foi Londrina, Laís? Foi Londrina, exato. O que você foi foi o fazer ponto lá? de partida? Foi o ponto de partida. Foi o ponto de partida. Tenho, né, amizades, mas acho que a mais importante, que eu não poderia deixar de citar aqui, que foi a amizade com a Lígia Tesser, que a gente estudou juntas, inclusive no Mário de Andrade, né, da 5ª série até o 3º ano, e a gente queria sempre estudar juntas, então quando nos separavam, a gente ia lá no coordenador e falava, como assim? E até que eles filha de professora, mude isso aí. E a coordenadora juntava a gente de novo, então a gente tinha, assim, uma certa influência, né, na escola, pelo menos para isso servia, né? E assim, eu, na verdade, pensava em estudar, fazer um curso superior, obviamente, mas eu não tinha isso tão claro, assim, na minha vida, não era algo tão... na minha casa, talvez, mesmo sendo filha de professor, não era uma realidade para mim, né? Sair estudar em outra cidade, a gente tinha uma realidade, assim, bem mais complicada, né? Financeiramente e tal. E a Lígia foi uma pessoa, a família da Lígia, né? O Itamar Pereira, a Nilce, os saudosos, né? Nilce Tesser. Então, eu cresci na casa deles e eu lembro muito, assim, da gente... Por exemplo, a Lígia lia as revistas, né, que eles assinavam, e o Itamar ia, às vezes, sozinho lá. A Lígia não estava, ele ia sozinho de passagem para casa e levava a revista que ela já tinha lido para mim, né. Então, ele falava, olha lá, a Lili já leu esse aqui, toma esse aqui, fica esse aqui para você ler. Então, assim, eu tive muito esse estímulo também da minha família, mas era um pouco diferente, né, porque ali tinha algo, assim, que a gente conversava, que eu não conversava na minha casa. Então, isso foi crescendo, essa vontade de estudar. E eu tinha pensado em fazer o FPR, né? Na época, só prestar o vestibular para Curitiba. E aí eu comentei com a Lígia falou para mim, por que você não tenta o UEL, Laís? Eu nem sabia de nada de Londrina, não sabia nem como que era a cidade, nada. Falei, é verdade, eu vou tentar. Porque nessa época eu já trabalhava desde cedo.
Então, assim, não tinha aquela condição, né, de fazer um vestibular, em várias cidades, né? Então, eu falei, eu vou tentar em 2, vou ver como que rola, né? E aí, passei em Londrina, a Lígia também tentou, mas ela passou, na verdade, em Ponta Grossa, acabou indo para Ponta Grossa, né? Cursar jornalismo, e eu fui para cursar letras, né? Então, foi, assim, um evento, né? Porque é uma coisa inimaginável, acho que até na minha família eles não imaginavam que isso né, pudesse acontecer. E fui para lá. Fui para lá, numa cidade que fica, eu acredito, com uns 500 quilômetros de Francisco Beltrão, então é super longe, eu não conseguia voltar. Longe, né? É longe e não tem ônibus direto, então tinha essa questão também da distância dos pais, eu só vinha uma vez por ano para casa, né? E foi maravilhoso. Então, cursei letras estrangeiras língua inglesa e respectivas literaturas. Muito bem. E tive a sorte do primeiro ano conseguir entrar nesse bacharelado, que era um bacharelado de língua e cultura francesa, que ficou em vigor assim na universidade por 3 anos e era estava disponível somente para pessoas que já estivessem cursando uma graduação na UEL. Então, você já tinha que estar cursando. Eu tive colegas de enfermagem, colegas de história, do direito, né, de vários cursos. E a gente ficou ali, cursamos, né, à noite, no caso, eu fazia, e à tarde eu fazia a graduação em letras normalmente. E passei ali 5 anos da minha vida morando em Londrina. Londrina que a gente costuma chamar lá, os nossos amigos, né? Londrina Mon Amour. Porque realmente foi apaixonante, assim. Foi uma época muito boa. Uma cidade muito acolhedora, né? E aí, Laís, tem um retorno para Beltrão ou tu vai para outro canto do mundo agora? Exatamente, não teve esse retorno aí que não a minha aconteceu. mãe esperava, não aconteceu. Ela queria tanto e... Não. Ela imaginava que ela se formava, vinha trabalhar em Beltrão, professora. Não sei se ela esperava, acho que ela não esperava isso, na verdade, porque eu sempre falei que eu ia viajar e que eu ia para o mundo, inclusive eu escolhi letras por esse fato, né? Porque eu queria viajar e ela falou, olha, quem sabe faz letras em inglês, né? Abre e portas. aí você abre portas, isso. Então, acho que ela não esperava isso, não. E eu, na minha inquietude, né, me formada, mas eu não podia ficar sem fazer nada, entre aspas, porque eu já trabalhava, já dava aula nas escolas públicas de Londrina, né, como PSS, professor substituto, então isso já estava acontecendo, mas eu não conseguia largar a universidade. Então, eu decidi prestar o vestibular para filosofia. E fiquei 1 ano, então, estudando filosofia, mais uma licenciatura na minha vida, né? Até que nesse ano as coisas começaram, assim, a ficar mais clara, que eu achava que aquilo não fazia muito sentido, né? Eu comecei a me perguntar, será que faz sentido eu continuar, né? Fazer um 3º curso, digamos assim? Será que não é demais? Será que eu tenho habilidade no mundo acadêmico? Será que o mundo acadêmico é para mim? Porque a gente, não sei, eu ia meio que pela onda, né? Assim, dos meus amigos entrando no mestrado, outros fazendo doutorado. E eu sentia que se eu parasse, não ia ser legal. Então, mas chegou um momento que eu falei, não, peraí, deixa eu ver o que eu quero, porque senão as coisas não vão andar também. Então, foi nesse momento que eu falei para minha mãe, para os meus pais, que eu tinha essa vontade de fazer uma viagem mais longa. E eles já sabiam, na verdade, a gente só não sabia para onde, mas isso sempre foi muito claro, né? Inclusive, voltando um pouquinho, uns aninhos antes dessa formação, né? Eu já tinha feito uma viagem, só que uma viagem curta, que foi a viagem para a África do Sul. Então, eu já tinha feito essa viagem durante o curso de graduação de letras. Uma viagem simples, né? Curta. Curtinha. De boa. Pulinho, deu um pulinho ali na África do 2 Sul. meses. Ela foi aqui em Bernardo, pegou uma... Pulinho aqui na África do Sul. Bernardo de Goshen, exato. Fez uma ponte. Foi lá pegar um vinhozinho. Um vinho, tem vinho bom lá também, hein? E aí é isso. Então, antes de me graduar, né, eu já tinha feito já tinha essa experiência. Essa viagem. Por que África do Sul? Por que África do Sul? África do Sul?
eu estava participando de um projeto, né, de iniciação científica no curso ali, né, de letras, com a minha professora orientadora Ângela Lamas Rodrigues, que a gente estudava literatura africana em língua inglesa. Então, esse era o nosso objeto de estudo, né? E eu estudava muito um escritor queniano, que não é Nobel de Literatura, mas ele está, assim, entre os mais, ele sempre está cotado ali, visado, né? Ele tem um livro, inclusive, que é o The River Between, que no português eles traduziram para dois mundos entre um rio entre dois mundos, na verdade. Um rio entre dois mundos. Que aqui em Beltrão seria Entre Rios, né? Sim. Que é ali perto do Luther King. Que é o Luther King, exato. Não, mas ali... Você vê como tem tudo a ver? Tudo a ver, né? Ela sai do Luther King, Entre Rios. Entre Rios. Rio, sempre água. De fato, água na minha vida. E aí eu estudava, então, essa parte de literatura pós-colonial, na verdade, africana, né? Sempre me chamou muita atenção, principalmente esse livro, porque ele trata de uma dicotomia, de uma dualidade entre a cultura ocidental, que esses países começaram a receber por conta, né, da colonização e tudo, e da cultura africana, que tem o cerne, assim, da espiritualidade africana, né? Então, a espiritualidade, ela está presente no cotidiano, no dia a dia. E isso você não tem na cultura ocidental, né? Isso é diluído na cultura ocidental. As pessoas têm religião, elas praticam uma religião, mas é diferente de um conceito de você ter a espiritualidade totalmente arraigada e totalmente presente em todos os aspectos da sociedade. Então, isso era algo teórico que eu estudava, né? Sim. Era algo totalmente teoria. Eu entendia na teoria. Então, quando eu quis viajar, eu falei, não, eu vou para um país, né? Do continente africano. A África do Sul tem 2 Nobel de Literatura, vai ser legal. E, de fato, eu fui e entendi um pouco como isso funciona na África, né? Eu fui para uma periferia ali na cidade de Cape Town, porque eu fiquei em Cape Town quase 2 meses, e eu entendi que realmente eles têm isso de rituais, de passagem para a entrada da vida adulta, eles fazem isso até hoje lá, isso é muito forte. E aí eu fiquei com aquilo, mas eu não experienciei assim tão... Era uma experiência ainda um pouco, né, aquela coisa meio de longe. Meio turista. Meio turístico, exato. E se tem uma coisa que eu não gosto é a viagem turística, né, o turistão, assim. Eu nunca curti. Por isso, quando eu volto da África do Sul, eu me formo, passo esse tempo dando aula, 1 ano, estudando filosofia. 1 ano eu realmente... estudei filosofia esse ano inteiro, então eu passei em todas as matérias e tudo, fiz seriamente, mas chegou naquele momento que eu falei, não, eu preciso de uma experiência verdadeira, uma experiência mais que eu sentisse como verdadeira, né, que não fosse assim, aquela coisa ali, né, para uma experiência como nativa mesmo, né? Uma imersão. E eu sentia também que dando aula eu tinha essa necessidade de ser mais experiente, porque eu tinha 22 anos. Eu me formei com 22 anos. E eu sentia que eu não sabia nada da vida. Eu estava dando aula na periferia de Londrina e eu tinha problemas, assim, porque eu não estou falando de dar aula aqui em Beltrão, eu não estou dizendo que não tenham problemas, mas eu estou numa cidade que é uma metrópole, super próxima de São Paulo, né? Uma cidade que tem muitos problemas, assim, né? Que vem das grandes metrópoles mesmo. E então eu tinha que lidar com coisas muito pesadas, né, no meu dia a dia, né, abusos, crianças traficando com 10 anos, coisa que não faz parte da minha realidade, da realidade que eu estudei em Mário de Andrade, a gente, né, era outra, Mário de Andrade acho que está ali em outra esfera, em outro mundo, né, então eu senti essa necessidade de ser mais experiente, de entender mais sobre a vida, né? Sobre o ser humano, para poder continuar dando aula. Então, eu tomei essa decisão, falei para os meus pais, estou com vontade de fazer uma viagem um pouco diferente. E, a princípio, eu falei que ia ser 1 mês, né? A princípio, eu deixei assim, vai ser 1 mês. Parece que teve uma esticadinha, Laís.
E teve. Esticou um pouquinho. De um mês para quanto, De Laís? praxe, assim, para 3 anos. Então, Não, tranquilo, né? Por aí. O que é, né? O que é, né? Sim. O que são 3 anos? É para quem já está tão longe? Sim, não era esperado isso, né? Não tinha planejado esses 3 anos, mas tudo foi se encaixando e eu acho que eu me encontrei nessa viagem. Foi uma viagem que eu considero, até hoje eu entendo como uma viagem até um pouco... como é que é? Tem uma palavra que eles usam, sabática, né? A viagem sabática. Sim. Eu entendo como isso, mas na época eu não tinha essa intenção. Ela foi se dando meio sabático, assim, mas num sentido até espiritualizado da coisa, porque ali eu me conheci mesmo. Eu me conheci a Laís sem amigos, a Laís sem família, a Laís sem língua materna, né? Então aí sim, coisa. É muita coisa. Eu me despi mesmo. Então foi muito forte. Quantos países você percorreu na América do Sul, Laís? Do Sul? Olha, eu passei pela Argentina, depois Uruguai. Começou pela Argentina? Comecei, comprei a passagem só de ida, né? Comprei a passagem só de ida. Inclusive, minha mãe falou, olha, vai, em vez de você ir em julho, que eram as férias de julho, vai nas férias de dezembro, porque aí você tem um pouquinho mais de tempo. E eu falei, é verdade, sabe o que? Eu vou fazer isso, boa ideia. E foi Deu isso que eu golpe fiz. na mãe, né, Laís? Me levaram ali em Bernardo, de Irigoyen, peguei o ônibus, tudo por terra eu fiz. Aí peguei o ônibus ali, cheguei em Buenos Aires, ainda não sabia viajar, né, porque meio que eu comprei a passagem de ida, eu não andava com como chama aqueles guias, né, guias turísticos, assim, que as pessoas levam para viajar, e aí tem os lugares para você visitar. Não, eu fui sem nada, eu não tinha celular, eu não tinha cartão de crédito, eu não tinha nada, assim, do que hoje, geralmente, as pessoas, né? Eu levei um pouco de dinheiro, eu tinha um cartão, mas era de débito, e era um cartão que eu colocava dólar, mas era de débito, eu levei um pouco de dinheiro vivo, né? E foi assim, foi uma experiência totalmente, como eu gostaria, bem livre. Sim. Era o que eu queria mesmo. Mas conta pra nós o roteiro, Thaís. Vai lá, Laís. De Buenos Aires? De Buenos Aires, cheguei em Buenos Aires, fiquei um pouco perdida, né? Porque quando a gente faz muita coisa da nossa vida, eu estava na universidade, trabalhava de manhã, nessa época eu já dava aula de manhã e de tarde, de noite eu estudava, e de repente agora ali eu estava, né, livre, com o meu tempo livre. O que eu faço com o tempo livre, né? Então eu estava um pouco assim perdida no início, até eu começar a entender a minha rotina, começar a viver um pouco a minha rotina normalmente, né? Isso levou um tempo. Então, depois da Argentina, eu senti, vou para o Uruguai, vou ver, né, se eu curto e tal. Achei muito caro o Uruguai. Me assustei, né? Fiquei 3, 4 dias, eu acho. E falei, não vai dar. Não vai dar, não vai alcançar meu dinheiro aqui. Não é isso. Não vai alcançar. Eu vou passar... O que eu passaria 3 meses em outro lugar, aqui eu passo uma semana. Nossa, muito caro mesmo. E naquela época significava mais, porque o real... Isso aconteceu em 2011, que eu comecei a viajar, né? Assim, essa viagem pela América do Sul. E naquela época, o real estava assim, valorizado perto das moedas desses países, como Bolívia, como Peru, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia está bem desvalorizado. Né? Mas naquela época, sim. Então, dava para passar muitos meses nesses países com o dinheiro que eu tinha. E eu sabia disso. Então, eu falei, não, o Uruguai é muito ocidental para mim. Eu quero realmente sair da minha zona de conforto. Eu não estou viajando para estar num país ocidental. Eu quero realmente ver coisas que eu nunca vi na minha vida, né? Então, eu voltei para a Argentina e segui para o norte da Argentina. Na época, já no norte da Argentina, as coisas já começaram a dar uma modificada. Região andina, os Andes, né? E o primeiro contato com os Andes, primeiro vulcão, primeiro deserto. Nunca tinha... Bom, na África já tinha visto o Karoo, né? Que é Karoo Desert. Mas é diferente, né? Aqui é outra... Aqui a gente tem a cordilheira. Então, fui seguindo, cheguei na Bolívia.
Me apaixonei na Bolívia, né? Pela a natureza na Bolívia. Não só a natureza. Eu acho que até o ar é diferente, né? Nesses lugares. Porque você sente como se você tivesse voltado 300 anos atrás, né? É essa sensação que você tem quando você está num país assim tão visceral. E era isso que eu buscava, né? Certo. E era aí, a partir desse momento, a gente retoma lá para a África, né? Que aí eu entendi a teoria, do que era aquela teoria, né? Da espiritualidade tá tão arraigada na vida das pessoas, né? Aí eu comecei a entender o que era Pachamama, que para eles não é uma entidade, uma imagem, não faz parte da vida deles, em todos os aspectos. E aí eu comecei a entender essa parte da teoria e me fascinou muito, né? Eu costumo dizer assim que a cordilheira, além de ser a espinha dorsal da América do Sul, no caso, também eu sinto como até uma energia até materna para mim, sabe? Eu aprendi muito na cordilheira. E foi aí que o meu mundo se abriu. Eu falei, é isso que eu quero. Até me emociona, assim, de falar, é isso que eu tô buscando na minha vida. É isso que eu sempre busquei, que eu fui encontrar num país que eu não imaginava, assim. Que tem uma outra riqueza. Sim. Bolívia, então. Bolívia. E aí eu tive até uma epifania, foi um negócio forte, que eu lembro de estar na praça, uma praça de La Paz, que é uma praça de armas, que eles chamam, né? Que é onde ali tem todas as instituições, enfim, a principal praça da cidade, onde tudo acontece. E eu via aquele pôr do sol, né? Aquelas cores, né? A montanha no fundo, o vulcão ali no fundo, aquela neve, né? E eu tive aquela certeza, eu entendi. Eu estava chorando porque eu pensava, nossa, eu tenho que voltar. E para que eu vou voltar? O que me prende lá? Eu não tenho nada lá, eu não tenho filhos, eu não casei, eu não tenho namorado, eu não tenho... Em Londrina, no caso, eu não tenho absolutamente nada, né? Estou fazendo um curso, mas é um segundo, terceiro curso que, né, para quê também, né? Eu acho que foi muito importante a minha primeira graduação, porque eu sou uma das primeiras pessoas, a primeira pessoa na minha família, né, no meu círculo pequeno ali de casa que se formou. Era muito importante isso para mim. Eu acho que tem um simbolismo, um peso muito grande, né? Uma mulher se formar, a minha mãe, por exemplo, ela não pôde estudar, ela fez o magistério, né? Ela não pôde fazer uma graduação, então para mim isso era muito importante, mas eu já tinha cumprido aquele papel. Então foi no momento que eu disse, eu não vou voltar, e foi nesse dia que eu senti a alegria, maior alegria da minha vida, assim, meu coração assim se expandiu. Daria para dizer que foi o país que mais te impressionou, Laís? Acredito que pode ser um dos, que é muito difícil, sabe? Eu acho que a América do Sul é um tesouro escondido, sabe, Érico? Tudo é muito impactante na América do Sul. As pessoas, eu acho que elas não têm ainda essa percepção. Talvez isso até seja bom, porque evita um pouco esse turismo massivo e a gentrificação, né, das cidades. Mas eu acredito que teve vários outros momentos na minha vida que eu tive essa sensação em vários outros lugares da América do Sul. Né? Cada um com suas particularidades. Que outros você destacaria? Olha, o Peru, pela comida, incrível, a minha comida preferida, a gastronomia que eu mais gosto, é uma culinária assim que é muito saudável, é toda baseada nesses alimentos que eles produzem, é tudo orgânico, né? É tudo, digamos assim, não tem muito esse contato, né, humano, assim, de modificação, isso não existe lá, então a comida é sagrada. Existem mais de 1000 tipos de batata, todas as cores de milho que você imaginar, do arco-íris tem, né? Então, todas as cores, tem vermelho, tem rosa, tem roxo, tem azul. E isso assim, me impactou muito, né? Então, por esse lado da comida, eu me senti muito satisfeita, né?
Já a Bolívia já deixa a desejar nesse sentido. Então, a Bolívia eu acho que é muito mais, algo mais visceral, assim, um sentimento no corpo mesmo que eu tive. O Peru, eu acredito que ele tem esse aspecto bem forte com a comida. Eu até hoje já fui 4 vezes para lá, acho que Bolívia também. Já levei meus pais para lá, consegui levá-los em 2019. Legal. De tanto falar, né? Eles também gostaram da comida. E acredito que a Colômbia me chamou muita atenção. A Colômbia já pelo fato de ser um país muito acolhedor. Muito acolhedor. Acho que é um dos lugares assim que me surpreendeu. O colombiano é incrível, porque a gente tem uma visão um pouco distorcida e também, na verdade, é uma realidade deles, né? Que não só existe o narcotráfico na Colômbia, como existe também a questão dos paramilitares, dos milicianos, né? Dos sicários. Isso é real. A gente vê isso acontecer. Só que há uma diferença, porque aí você consegue ter contato com você pode estar conversando com essa pessoa. Ele vai te tratar assim, né, de uma maneira assim que você fica, nossa, eu sou um rei aqui. Eles te tratam assim, independente, né? Agora, tem os limites, né? Você tem que saber onde você está pisando. Então, a Colômbia muitas vezes é perigosa nesse sentido, mas os colombianos são incríveis. Assim, então, eu lembro que se eu tivesse algum problema, eu sempre corria para as mulheres colombianas, porque elas são maravilhosas. Assim, a mulher colombiana é muito, muito acolhedora. Tanto o homem quanto a mulher, mas a gente, né, numa viagem, eu sou mulher, eu se preciso... sentir mais à vontade, né? Isso. Laís, e como é que você fez? Quantos países você visitou na América do Sul aí? Então, voltando a essa pergunta que tu tinha feito, foi Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru, depois o Chile, né, que também namorei um chileno, então passei um tempo aí também no Chile. Voltei para o Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, e aí eu começo a voltar pela Amazônia, né? Então passo por Boa Vista, passo por Manaus e termino fazendo uma viagem de barco de Manaus a Santarém, né, pelo Rio Amazonas. Passo uns dias, passo um tempo em Santarém. Depois eu pego esse barco, esse outro barco, né, no caso, mas esses barcos normais, né? São barcos, assim, que não é de carga nem nada. São como se fossem os ônibus deles lá, né? E vou de Santarém para Macapá, capital do Amapá. E fico também um tempo em Macapá. Fico algumas semanas lá. Depois de Macapá, eu cruzo para Belém. Então, eu desço um pouco, passando pela ilha de Marajó, tudo ali. Só que a gente passa... Não parei, né? Foi a passagem, assim. Foi uma das travessias mais difíceis, inclusive, de barco. Porque essa região, ela já é meio que mar adentro. Então, fiquei muito enjoada e tal. Mas foi bem... Foi uma aventura incrível, assim. Na verdade, hoje a gente vê as coisas boas, né? Mas é bem perigoso também. Os barcos, as embarcações de madeira, velha, dá um pouco de medo. É incrível, assim. Na verdade, hoje fica aquela sensação muito boa de ter experienciado isso. Mas eu tinha que ficar muito alerta. Muito alerta. Né? Porque tinha muitos homens e, enfim, famílias. E você dorme nas redes, né, gente? Você dorme em rede. Que inclusive é excelente dormir em rede, eu gosto muito hoje, né? Tenho a ciência de dormir na rede, não sei se você sabe. Tem o truque, tem a manha. Até eu entender como que dormia, muita dor nas costas. Muita dor nas costas. Depois. Laís, como é que você fez? Como você falou, né? Você saiu para ficar mais ou menos um mês fora e isso virou quase 3 anos. Como é que você fez para viabilizar isso? Você foi trabalhando nesses países? O que você arrumou de, digamos assim, atividade financeira para sustentar tudo isso, né? Porque tudo tem um custo aí. Tudo tem um custo, sim. Chegando na Bolívia, então, foi que eu tive essa epifania que eu vou ficar. Eu já tinha entendido e já tinha percebido que tinha uma movimentação muito grande de viajantes que viajam viagens longas, de longo prazo, 5 anos, tem gente até 10 anos viajando, algumas pessoas 3 anos, e eu falei, é isso que eu quero, deixa eu ver o que essas pessoas fazem, né? Elas devem fazer alguma coisa.
E eu já tinha esse contato com o artesanato, eu sempre tive, desde criança, assim, a minha mãe me mandava fazer uns cursos aleatórios. Aprende a fazer aquilo ali e tal. Então, eu sempre gostei. E tive esse contato, às vezes, com as pessoas que passavam aqui na cidade, né? Que faziam arte, né? E tal. Então, eu tinha esse contato já. E de criança mesmo, de fazer coisinhas, assim, pulseirinhas. Eu tentava vender na escola, inclusive. Nunca conseguia. Não. Aprendi empreendedora, né? Espírito de empreendedor. Sempre. Vou fazer o dinheiro de algum jeito. E aí, eu vi a oportunidade, assim. Fiquei pensando, o que será que eu faço? O que eu posso vender? Porque eu percebia que era possível vender alguma coisa. Né? Se talvez eu estivesse na Europa, não ia conseguir, porque, né, tem mais fiscalizações e tal. Mas aqui, na América do Sul, em geral, assim, a maioria dos países, você consegue, né, ter essa possibilidade. E eu falei, olha, gostei. Comecei a conhecer a gente viajando. Você vai conhecendo pessoas, conhece viajantes, gente do mundo inteiro. E eu fui vendo, fui observando. Conheci alguns viajantes, principalmente da Argentina, porque os argentinos são os reis do macramê, né? Que é essa arte de dar nós nos fios. E aí fui aprendendo. Aprendi um ponto aqui, aprendi outro ali. Comecei a ter esse contato, observá-los como eles vendiam, como eles colocavam, que tipo de peças que eles produziam. E só na observação aprendi poucos pontos, mas na observação de como eles faziam eu consegui ir pegando alguma coisa. E comecei a fazer também. Então, foi um processo, assim, né, que foi ali, na observação foi um pouco longo, né, porque eu não tinha não era um curso que alguém tinha me ensinado, olha, faz assim, faz assado. E eu comecei a fazer, porém, eu precisava de algo mais rápido, né. Tivesse levado o celular, pelo menos, né, Laís? As pessoas tinham tutoriais, né? Fui ter um celular em 2018, então assim, não tava nem como cogitar isso, né? Não tinha como cogitar um celular. Não, ninguém tinha celular. Na época, inclusive, era um tempo em que a gente viajava e não era para rede social, a gente viajava por amor, né? Sim, não sim. era cool, não era interessante, não dava dinheiro. Não era para instagramar. Não era para instagramar, exato. Era outros tempos, era um tempo em que as pessoas falavam para os meus pais, o que a tua filha está fazendo na Bolívia? O que a tua filha está fazendo na Bolívia? Mas eu também gostaria de saber. Se ela não fala. Não sabia. Era esse tempo. Então, era um tempo que eu não conhecia brasileiro, eu não via brasileiros. Eu fui conhecer, nessa viagem de 3 anos, acho que uns 3 brasileiros nessa viagem, para você ter uma ideia. O resto era turista que nem estava no meu círculo ali, de onde eu frequentava. Então, um turismo mais de luxo, assim. E olhe lá, né? Porque um turista de luxo não vai para a Bolívia, vamos combinar, né? Então, hoje em dia pode até ser que as pessoas queiram um pouquinho mais, mas na época não. E eu falei, bom, então eu gostei disso aqui, do artesanato, mas eu ainda não consigo fazer, eu preciso de algo rentável e mais rápido, né? Então, uma chilena me ensinou a fazer uma receita de trufas de chocolate que não precisavam ir para o forno. Você só misturava um tal do manjar argentino, que eles são, né? Vocês sabem que o doce de leite argentino essa parte de lácteos na Argentina é incrível. Então, eles têm um manjar deles, que é o doce de leite, é muito bom. E ele é mais firminho, ele é mais duro. Então, eu ia lá, comprava aquilo, comprava aquelas bolachas Maria, né? De chocolate, amassava elas e misturava aquilo e virava uma trufa, que vocês não têm ideia. Daí passava um chocolatinho por cima, ficava incrível, porque esse doce de leite, ele é muito bom. Então, ficava um resultado final fantástico. Eu não precisava, né, de muitas nem habilidades, não exigia muito talento, no caso. Não exigia muito talento, para nada. Inclusive, o próprio espaço para preparar, né? Sim. Que era importante, porque a gente vivia em hostel, em hotéis. Inclusive, esses lugares têm muitos... Os hostels, eles têm cozinha, né? A maioria deles. Então, tem cozinhas muito legais, muito organizadas, limpas. E eu optava por ficar em lugares assim. Então, a gente ficava em lugares assim e eu produzia essas trufas e saía vender. Com o meu, na época, zero espanhol, né? Que eu não falava muito espanhol. Eu me comunicava um pouco mais em inglês. Mas eu já chegou naquele estágio de começar a sentir vergonha, né? Eu falei, não dá. Pera lá, vamos resolver essa situação. Eu preciso falar espanhol.
E eu já tinha pego alguns livros, já tinha lido alguns livros que eu, né, que eu já conheci em português, eu li em espanhol. Então, todo dia eu tinha o meu caderninho que eu anotava as palavras e expressões novas. Então, eu ia aprendendo, porque, né, eu estudei línguas, então, para mim, isso é bem importante. E foi assim, aí, vendendo, foi o momento que eu consegui desenvolver o meu espanhol e ter esse contato com as pessoas, né? Ter esse contato bem real, que realmente o que eu fazia no meu dia ali, ele durava 2 dias, digamos, 1 dia ou 2 dias, eu conseguia me sustentar por aquele dia de venda, né? E eu achava interessante, né? A princípio, eu sabia que era um momento só, eu sabia que aquilo não ia durar muito. Sim. Mas eu sabia que ele precisava acontecer para que eu me sentisse tranquila para poder ter outras ideias, né? Então, eu sabia que o meu dia está pago, né? Então, eu tinha essa sensação, né? E foi assim, foi muito aos poucos, né? Eu fui observando, porque eu também sou uma pessoa, como eu falei para vocês, um pouco reservada. Então, eu tenho muitos amigos, mas eu tinha um pouco de receio. Às vezes, você encontra pessoas que talvez estejam usando drogas, né? Numa viagem, você não sabe, você não conhece aquela pessoa, você não sabe se ela pode te roubar. Não que eu tivesse alguma coisa para que me roubassem, né? Porque na de época... repente a matéria-prima aí dos... o doce de leite, você... já pensou? Exato. Mas eu ficava, assim, muito atenta. Então, foi um processo, acho que mais lento também, porque eu sou um pouco mais fechada nesse sentido, né? De amizades. Eu sou muito comunicativa, muito sociável, mas digamos assim, seja bem-vindo, mas aguarde distância, né? Sim. Até aqui chegamos, ou seja, a intimidade para mim não é algo assim tão gratuito, né? Tão fácil. Mas conversar com pessoas, sim. Então eu aproveitava o momento para conversar com os bolivianos, para entender um pouco mais o sotaque deles. Eu percebia que era muito diferente do sotaque do argentino. E foi assim, o argentino também é um povo incrível, muito aberto, eles têm um senso de comunidade muito grande, então, inclusive o dia do amigo, né, foi criado por um argentino, porque eles têm isso muito forte. Então, foi fácil, nesse sentido, de ter esse primeiro contato com eles e eles me ensinarem, né, alguma coisinha e outra ali. E Laís, quando você voltou para o Brasil, você não voltou para Beltrão, né? Nem para Londrina. Nem para Londrina. 3 anos depois, a família aí esperando, a jovem. Né? E nada. E nada. Não, eu tive uma crise, né? Com acho que todo viajante a gente fala viagens largas, né? Todo viajante que viaja assim por muito tempo, acho que ele tem essa dificuldade quando volta, né? Inclusive, foi uma questão para mim até de saúde, porque eu comecei a sentir na saúde isso, né? Comecei a me sentir mal. E voltei. Ao voltar, sim. Foi na Venezuela, quando já estava cruzando, eu tive uma crise eu achava que era da bexiga, né? Assim, de infecção e tal. E parei no hospital, né? Que foi aí que eu tive esse momento, assim, bem forte de falar, nossa, eu estou voltando, o que eu vou fazer? Porque uma coisa é eu viver essa aventura longe, aparentemente parecia mais fácil, né? Que você viver certas coisas perto da sua família, que te conhece, sim. que vai te julgar, né? Sim, tem muito mais liberdade. A distância confere muito mais liberdade. Sim. Né? Então, eu falei, olha, vamos visitar, né, a família. Fiquei 1 semana, era aniversário da minha mãe, fiz uma surpresa, minha mãe não esperava. Decidi ir Palmas, acho que foi, Tocantins, para Francisco Beltrão, tinha um ônibus direto. Fiz a surpresa, só que eu cheguei e é um choque, né? É um choque, porque você vive coisas muito fortes. Tu imagina, eu vivi com 2 meses com os índios na selva amazônica, na Colômbia. Tive experiências assim, de realmente bem imersivas. E chegar aqui e ver as pessoas falando as mesmas coisas, os mesmos problemas, o mesmo... Tudo muito parecido. Tudo muito igual, há milhares de anos, né? Você sai às vezes com os amigos e não é por maldade, mas é porque é o que as pessoas estão vivendo. Então, eu não conseguia me inserir mais naquele contexto. E eu decidi ir para Floripa, né? Fazer
tinha amigos lá, então decidi descer. Fiquei essa semana aqui e decidi ir para lá e percebi que eu queria continuar essa vida que eu estava tendo, né? E aí sim, nessa fase, eu já estava trabalhando mais com artesanato mesmo. Já tinha passado pela Amazônia, já trabalhava um pouco com sementes, né? Já estava desenvolvendo mais as minhas técnicas. Hoje eu não trabalho mais com sementes, aí eu realmente modifiquei. As pedras também surgiram também nesse meio termo da viagem, né? Que a gente vai tendo contato com os minerais de cada região, de cada lugar. Então, isso aí já era algo que na própria viagem já foi se dando, né? Então, foi havendo um filtro, assim. Esse filtro do que eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar, né? E Floripa foi essa intenção, assim, de continuar desenvolvendo o meu trabalho, né? Num lugar turístico também, num lugar tranquilo, um lugar que eu não conhecia ainda. Então, eu fui para lá, fiquei 8 meses em Florianópolis. Um período muito bom. A minha mãe foi me visitar 2 vezes, o meu pai não conseguiu, mas ela também gostou, então foi também assim, uma experiência para eles, né? E depois, Leis? Veio para Beltrão, aposta? Depois eu vim. Com certeza. Depois eu quis vir, fiquei um tempo aqui, fiquei acho que 1 ano. Nesse período foi um momento importante para estar com a família, porque, na verdade, eu comecei a sentir essa falta, essa necessidade de estar com os meus sobrinhos, de participar um pouco mais da vida dos meus pais, né, detalhes, de também poder ir para um médico, fazer alguns exames, coisa que na viagem isso é bem complicado. Naquela época a gente não tinha plano de saúde, não tinha nada, né, não tinha... assim, nada que pudesse garantir algo quando você se você estivesse fora, né? Então, teria sido bem complicado. Graças a Deus, eu fui passar mal na Venezuela, onde eu tinha saúde pública, né? Inclusive, fui atendida aí no hospital cubano, na Venezuela. Mas poderia ter sido diferente, eu poderia ter passado mal no Chile, né? E aí seria bem complicado, porque o Chile é bem caro e tudo é tudo privado, inclusive a saúde pública, ela é paga. Então, era importante eu vir para cá e ter esse momento, né, de família e cuidar desses detalhes. De autocuidado. E rever também a minha vida. O que eu vou fazer da minha vida? Parar e reorganizar. Exato. Se eu conseguir fazer tudo isso nesses países, né? Eu tenho uma amiga que diz assim, se a gente já passou pela Venezuela, porque a gente passou pela Venezuela, não em qualquer momento. Foi depois da morte do Chávez, né? Então, foi logo depois. Então, não era qualquer Venezuela que a gente conheceu. A gente conheceu uma Venezuela em conflito. A princípios de conflito. Nem sequer era o conflito que hoje, né, as questões sociais, assim, que a gente vê hoje. Então, eu falei, olha, se eu fiz isso tudo em outros lugares, por que eu não vou fazer na minha cidade natal, né? E eu preciso assumir isso, né? Vim com essa ideia de assumir o que eu estava fazendo, de assumir, a minha família já sabia, a minha mãe já tinha ido, ela ia vender comigo, inclusive, lá em Florianópolis, e aí ela viu também, se tranquilizou, que eu vendia muito bem, que tinha muita saída nas minhas coisas, que eu tinha muita liberdade geográfica, financeira, e ela gostou. Então, aqui ela já estava um pouco mais tranquila com isso, e acabei ficando 1 ano, e disse, bom, 1 ano já tá bom, né? Já precisa... 1 ano tá ótimo. 1 ano Já tá deu, ótimo. Já deu, né? Já deu. A validade ali tá bom, né? 1 ano... Na época, eu já costumava viajar, assim, 1 ano num lugar, 6 meses em outro. Já era meio que comum, né? Na Venezuela, acho que eu passei 3 meses numa mesma cidade, que foi Mérida. Então, já tava, assim, aquela fase da viagem que você já não viaja loucamente, muito rapidamente. Você já vai mais devagar, né? Para curtir o lugar, para conhecer e para ter uma vida normal, entre aspas. E aí eu decidi ir para o Rio de Janeiro. Então foi nessa época que eu já queria ter conhecido. Depois de dar toda essa volta, eu ainda não conhecia nem São Paulo,
muito menos o Rio de Janeiro. Eu nunca tinha ido nem para Marmeleiro, gente. Assim, eu não era uma pessoa viajada de dizer que, Impressionante, né? Impressionante. Eu conheci Curitiba, assim, porque tenho parentes lá, né? Sim. Máximo, mas eu não conhecia São Paulo. Eu não sabia nem andar de metrô, gente, assim, era uma coisa que eu fui aprender isso em Buenos Aires, né? Eu fui realmente entender o que era um metrô em Caracas, né? Então, não tinha, assim, muitas experiências. Eu falei, olha, eu acho que vale o Rio de Janeiro, né? Nesse momento da minha vida, eu acho que vale. E aí foi? E aí eu fui para o Rio, com o dinheiro ali financeiramente, né, para chegar lá 2 meses, e o resto eu ia me virar, né? E foi maravilhoso, foi um tempo lindo. Eu morei 2 anos no Rio de Janeiro, aproveitei, fiz coisas maravilhosas lá, fiz muitos cursos, né, que eu não consigo ficar parada. Estudei música, fiz cursos de alimentação viva, que era algo que eu estava buscando bastante, assim, essa parte mais saudável. Então, aproveitei muito o Rio de Janeiro. Só que chega um momento, né? Chega um momento que você fala, poxa, cansa um pouco. O Rio, para quem não é do Rio, eu acho que ele é meio pesado, assim. Eu morava próximo eu morava, na verdade, eu chamava de tríplice fronteira, né? Porque eu estava numa região turística, bem turística, só que eu estava do lado da comunidade. Só que não era qualquer comunidade. Eu estava, assim, rodeada por uma facção que se chama Amigos dos Amigos. E do lado, assim, em volta, eu tinha outra facção rival, que era o Comando Vermelho. Então eu estava assim... Digamos que era movimentado o pedaço. Área, digamos assim... No mínimo, né? Não tão tranquila, né? Sim, e aí? Era bem complicado ali, aquela casa que eu aluguei. Tinha muitos conflitos, era bomba, era... Chegou a fazer alguma joia com bala perdida? Quase. Eu tenho vídeo de momentos de conflito que se escutava assim na parede da minha casa, bater. Sim. Então era muito tenso. E eu tava do lado da Boca, só que assim, eu não sabia quando eu aluguei. Eu não sabia que era a Boca, porque a minha casa tinha 3 caminhos para você chegar nela. Podia vir por 3 bairros diferentes. Que era bem fronteira. É um negócio assim, bem ali no limite mesmo da coisa. E eu nunca tinha ido por baixo. Aí um dia um amigo foi me levar em casa e falou, Laís, tu sabe que tu tá do lado da Boca? Eu falei, não acredito. Eu falei, não, aqui todo mundo... Porque dá essa sensação no Rio de Janeiro, todo mundo se conhece, fala com o traficante vai te falar, bom dia, senhorita, bom dia, tudo certo. Te trata muito bem. Assim como na Colômbia, como eu tô falando, os narcotraficantes ou os paramilitares. É a mesma coisa. Então, você não se sente, você não tem essa sensação de que está acontecendo alguma coisa. Até que estoure, né, um conflito armado com a polícia. Né? Esse é muito complicado, mas entre eles também, entre as facções rivais, porque eles querem dominar territórios. Então, eu não tinha percebido que era Boca, porque eu sou inocente nesse sentido. Algumas coisas eu até captava, mas é Rio de Janeiro, então você fala, acontece em qualquer lugar, em Copacabana também. Mas aí eu me toquei, falei, não, eu tô do lado. Aí eu vi as armas, né? E eles estavam numa quadra da minha casa, todos armados, até a cabeça, eu não entendo muito, né? Não entendo de arma, nada, mas eu sei que eram essas últimas aí bem potentes, né? E até apontavam pra gente e tal, de repente falavam, desculpa, não era isso, porque você se assusta. E eles conhecem, eles sabem quem é você, o que você faz, que você mora ali, eles sabem tudo de você, né? Então, foi um período, assim... A minha mãe e meus pais também foram me visitar nessa casa. Foi assim, uma realidade que eu vivi ali, né? Mas eu sabia que ela tinha que acabar. Até que um dia eu tive um sonho, porque eu sou dessas, tenho muitos sonhos, apareceu pra mim em sonho, que ia ter um conflito e que eles estavam invadindo a minha casa. E eu falei, olha, vamos trancar a casa, o pessoal que morava comigo, vamos trancar essa casa, tal, porque pode acontecer alguma coisa. E de fato aconteceu. E quando aconteceu foi quase uma fatalidade, porque eu estava por sair de casa. E a minha amiga me ligou, falou, Laís, eu preciso de
um comprovante de uma conta que esteja no seu nome, porque ela é venezuelana, ela não tinha ainda essa possibilidade de ter uma conta no nome dela. E ela precisava disso pro banco. E eu voltei, eu tava de saída, eu voltei, foi questão de 5 minutos. E estourou, assim, do lado da minha casa. Mas um conflito que durou 3 dias, né? Conflito de guerra mesmo. E aí eu falei... Aí, assim, a gente tinha uma casa que tinha uma cozinha que era embaixo da terra. Então a gente ia pra lá e tava tranquilo, Já tinha né? um bunker. Era, exatamente, como um bunker, assim. Então ali a gente... Por isso que eu ficava tranquila. Porque se eu tivesse numa casa toda aberta, não. Né? Num apartamento, não. Estaria muito preocupada. Mas ali, assim, a gente tinha aquele espaço, não tinha como entrar ali. Era realmente terra embaixo. E foi nesse momento, na cozinha, deitados no chão, no escuro, com a casa fechada, esperando Aliviar. tudo aquilo passar, porque é muito forte, assim. É helicóptero, não é só tiro, tiro, bomba e porrada, né? É um negócio pesado. Eu tomei a decisão de que eu ia mudar de casa, que eu ia para um lugar mais tranquilo. Aí eu mudei para Copacabana. E aí é um pouquinho mais tranquilo. Tem outras questões, mas é mais tranquilo. Uhum. Então foi nesse momento que eu tive a ideia de ir embora do Rio e fazer outra viagem, né? Começar um outro ciclo para outros lugares, outros países. E aí, para onde você foi? Aí, nessa vez, né, eu decidi também pelo destino, assim, porque eu sou muito dessas de captar as coisas que as pessoas me falam. Uma vez um senhor, um cliente meu, americano, que eu tinha esses clientes, assim, bastante americano, canadense, chegou para mim e falou, Laís, por que tu não vai para os Estados Unidos? Eu falei, olha, eu nunca tive vontade, viu? Aí ele falou, olha, tem a minha cidade, é a cidade que ocorre uma das maiores feiras de gemas de minerais do mundo. E você pode ir para lá, você vai ter muita ferramenta lá que você vai conseguir, vai comprar e tal. Vai ser bem legal. Por que você não tenta o visto, né, americano? E eu tentei. Foi questão assim, ele me falou isso, em 1 mês e meio eu estava com todos os documentos. E como eu estava no Rio, porque a gente tem que fazer entrevista, né, do consulado, eu falei, ótimo, porque se eu fosse morar em outro lugar, eu não ia, às vezes, ter essa facilidade. Falei, vou aproveitar, sabe o que eu vou fazer? E eu consegui o visto. Aí eu pensei, já que eu tenho o americano, eu vou fazer o canadense, né? Porque eu não vou sair daqui para ir para os Estados Unidos, para só ir para os Estados Unidos. Vou aproveitar a deixa e faço também o canadense. Fiz o canadense, consegui também. E aí eu não planejava viajar, na verdade. Eu fiz porque o visto dura 10 anos. Então você tem 10 anos para você visitar esse país e ficar até 6 meses nesses países. E eu falei, bom, vou deixar isso já agendado, porque eu tenho vontade de ir para o México, tenho vontade, né? Daí vai estar ali do lado. Passou uns 4, 5 meses, a minha amiga falou, Laís, vou pro Canadá. Você não quer ir pro Canadá também? Vamos pro Canadá. Resulta que essa minha amiga não foi. E eu já tinha comprado a passagem. E eu falei, bom, eu viajei a minha vida... Vou perder mais uma passagem. Viajei a minha vida inteira sozinha, não vai ser agora que eu não vou viajar, né? Embora desse um pouquinho de frio na barriga, porque Canadá é outra dinâmica. Não é América do Sul, as pessoas não... Na América do Norte, né, as pessoas são mais frias e tal, então não é a mesma coisa, mas eu falei, vamos, bora, partiu. E a intenção era assim, uma viagem aberta, né, em que eu pudesse chegar depois no México, Guatemala e trabalhar, né, Costa Rica e tal. A intenção era ir descendo, chegar até o Panamá, onde eu não conhecia, e conhecer essa parte, né. Sim. Só que a gente teve um probleminha no meio do caminho, né? Eu fiquei no Canadá, Estados Unidos, passei pelo México, fiquei um tempo, fui passando por esses lugares, captando umas pedras, uns minerais, né? Reconhecendo ali o território também, o que tem para mim, com o que eu posso trabalhar, o que eu posso comprar aqui. Então, comprei alguns minerais desses países, né? Guatemala também, a jade, México, obsidianas, porque aí eu já trabalhava muito com os minerais, com as pedras, e já era a minha linha de frente, digamos assim, né? Minha paixão de infância já tinha se consolidado nessa fase, né? Então, estava bem consolidado, por isso que esse americano me falou de ir para lá. Então, eu desci até Costa Rica. Essa viagem começou em 2019, a gente estava em 2020. Eu estava em plena Costa Rica, 3 meses de Costa Rica,
super lindo, tudo maravilhoso, tudo correndo super bem. Parou tudo. Pandemia. Uhum. Pandemia. Já tinha passagem comprada para... 2 passagens eu tinha. Uma por terra, para o Panamá, e outra de avião para o Peru. Então, eu podia escolher. Eu estava ainda em dúvida para onde que eu ia. Não sabia ainda. Porque a intenção depois de ir para o Peru ou para o Panamá era ir para a Europa. E do Panamá eu tinha mais facilidade. Mas o Peru também tem muitos voos para a Europa, baratos, né? Tem muito isso também. Então, eu falei, qualquer um que eu vá, eu vou para o Peru, compro uns minerais, porque lá tem muita crisocola, muita lápis-lazuli, muita opala. Então, eu falei, ali já... O Peru é um polo, assim como o México, né? Para material. Pro caso, pro meu trabalho. Então, eu falei, dali já tá tudo certo. Mas tivemos esse momento que... Essa interrupção nos planos. Essa interrupção. Então, foi inesperado, acho que para todo mundo. A Costa Rica foi um país bem complicado, né? Nesse período de pandemia, porque eles realmente fecharam tudo. Não podia andar na rua, não podia... Até às 5 da tarde depois você não podia mais circular, não podia ficar na praia. A Costa Rica é um país que vive do turismo, então sua economia está baseada no turismo, né? É diferente do Brasil, de uma Argentina, né? Não, ali realmente tudo gira em torno do turismo. Então, assim, o país acabou, né? Os mercados fecharam, para vocês terem ideia. Os mercados. E lá é um país muito caro. Um tomate vale $1, né? Nossa. Compra um tomate no mercado é $1, sabe? Então, um pãozinho é $1. E aí, você tá num país desse, eu tava trabalhando, né? Então, era possível, mas ganhar em dólar é diferente. Agora, você não ganhar e gastar é completamente outra história. E foi nesse momento, assim, que eu falei, olha, não sei o que vai acontecer. O país começou a restringir muito, muito, muito. E, por sorte, né? Eu tenho a minha amiga Lígia, né, que me falou, que ela é jornalista, então sempre tá aí a par dessas coisas que estão acontecendo. Ela falou, Laís, olha, porque a embaixada acabou de noticiar que eles estão disponibilizando voo para repatriação dos brasileiros e alguns latinos da América Central. E você tem que falar agora, porque tem lista, né, muita gente que quer. E eu acho que é só um avião. E eu falei, meu Deus, entrei em contato. Foi a minha mãe, na verdade, minha mãe e minha irmã que conseguiram falar com eles, porque eu não conseguia ligar de lá. E graças a Deus eu fiquei na casa de uma pessoa querida, de um chileno, que eu conheci, um amigo, que me hospedou por 3 semanas. Eu fiquei lá ainda 3 semanas. Então, a gente ficou ali reservado, ninguém saía na rua, era uma coisa assim bem ainda incerta. E eu consegui esse voo de repatriação, deu tudo certo. Teve uns percalços, eu peguei o último ônibus que saía daquela cidade para a capital. Nossa. Então, eu peguei o último ônibus, não tinha mais, e não podia andar de carro na estrada, então eles paravam, eles não permitiam, então foi bem complicado. Cheguei no hostel lá, porque assim, eu cheguei lá, mas não tinha data, o voo. Eu cheguei no hostel na capital, mas não tinha data. Graças a Deus eu tinha um hostel também, né? Porque vamos combinar que estava tudo fechado, e nós estávamos com os donos do hostel dentro do hostel. Eles também não podiam sair, tinha tipo assim, só pessoas que iam ser repatriadas. Argentino, uruguaio, muito argentinos. Os argentinos tiveram que, inclusive, pagar suas passagens, que custavam aí 15, 20 mil reais, né? Meu Deus. Sim, tudo muito caro. Por sorte, eu consegui, né, essa repatriação pelo governo, então eles disponibilizaram esse voo pra gente. E voltei, né? Voltei nesse momento, em 2020. Acreditava que ia conseguir retomar a viagem logo depois. Inclusive, até meu amigo falou, vem pra cá, pra Costa Rica. Acho que não sei se era 2020 ou 2021. A gente ainda estava na expectativa, mas não deu. Não deu. Nossa. Não deu. Que história, hein? Pois é. Mas por falar em histórias, Laís, você conheceu tantos países, assim, você deve ter... Viveu tantas coisas, né? Vivenciado, além de muitas experiências boas, né? Muita coisa, talvez, engraçada, talvez meio desastrosa, talvez, né? É porque acontece muita coisa mesmo, né? Que situações você teria para contar pra gente? Olha, uma situação que eu acho curiosa e que eu gostei muito, porque tem a ver com a minha vida, né? Foi na cidade de Arequipa, no Peru.
a cidade dos vulcões, tem um vulcão lindo que você vê da cidade, assim, é muito bonita mesmo, cidade branca, uma das cidades mais lindas que eu já vi na minha vida. E eu tava lá andando no centro, né, observando tudo, curiosa ali. De repente eu vejo uma movimentação, eu falo, vixe, o que é isso, né? Vou lá, vou perguntar. Perguntei pro segurança, ele falou, não, é o escritor Mário Vargas Llosa, que vai ter uma coletiva de imprensa aqui com ele, não sei que horas, né? Uma hora lá que ele citou, eu falei, sério mesmo? Mário Vargas Llosa? Sim, ele é daqui, ele nasceu aqui, na cidade de Arequipa. E aí eu expliquei pro segurança, falei, olha, moço, eu estudo literatura, né? Lá no Brasil. E eu quero entrar nisso daí, eu quero ver esse cara, né? Eu quero estar próxima de uma pessoa que, pô, Nobel de Literatura. Sim. É incrível. Eu, assim, não tive a oportunidade de ler tanto Mário Vargas Llosa, mas do que eu li dele, eu gostei muito, né? Da forma que ele conta. Toda essa miscelânea do que é a cultura peruana, porque ela é muito misturada também, né? Entre negros, asiáticos também, né? Indígenas, então ela é incrível, assim. E isso eu fui entendendo nos livros dele, então tinha um aspecto, assim, um motivo, né? Muito forte ali de ver ele de perto, né? Embora eu naquela época eu não entendesse muito bem o espanhol. Mas eu falei, não importa. E aí eu falei, moço, eu quero entrar. Aí ele falou, não, moça, é só a imprensa que entra, isso aqui é só para a imprensa, é uma coletiva de imprensa aqui, e é isso, não tem como. Eu falei, moço, ai, por favor, eu, né, vim de longe e tal, e expliquei para ele, ele falou, então só tá, para isso, inclusive. Ele falou assim, volta tal hora que eu vou deixar você entrar, porque daí vai ser nesse horário aqui. Eu falei, tá bom. Aí vou para casa, volto no horário que ele diz, ele não estava. Ele não estava lá. Aí eu falei, cara, o que eu faço? Vou ter que me fingir de jornalista, né? Eu vou entrar nesse negócio. Aí tava rolando uma muvuquinha ali na porta, aquelas portas coloniais, inclusive o lugar é uma biblioteca, né? Que ele tava, não sei se inaugurando ou simplesmente era um momento que ele estava ali doando livros, mas na verdade uma biblioteca e um museu onde ele nasceu, a casa que ele nasceu. Então tinha algo assim bem interessante ali. E eu vi aquela porta toda, tinha muita gente, o segurança tava meio, né? E eu falei, cara, eu vou entrar com esses jornalistas aí também, vou dizer que eu sou jornalista. Aí ele começou a perguntar, jornalista, periodista, né? Periodista, certamente periodista. E entrei, fiquei nas primeiras fileiras lá, tirei foto dele de longe, fiquei lá, assim, não entendi nada do que ele estava falando. Foi um momento interessante, assim, de ter esse contato, Nossa. né, de ver uma pessoa, assim, um ícone, né, da história da humanidade, assim, é incrível, realmente, uma das pessoas mais importantes, né, nesse sentido, né, no mundo, assim, a gente tem... Então, tá pertinho de alguém assim, já deu aquele gostinho, né? Aquele gostinho. Mas tem outras histórias, tem muitas histórias. Eu falei pro Luciano, falei, não sei o que você quer aí, porque tem que fazer uma triagem, tem coisa, que nem eu falei do Rio, são coisas às vezes mais pesadas. Mas tem esse momento que eu vivi com os índios, né? Numa reserva indígena lá na Colômbia, na Amazônia colombiana, na região do Putumayo, que é o sul da Colômbia. Então, passei com eles ali quase 2 meses também, morando ali com eles. Eles, na verdade, era com o xamã, né? Com o xamã da etnia deles ali, né? Então, eles trabalham muito com o diarré lá, que, na verdade, é parecido com a ayahuasca aqui. Mas tem outra... Lá para eles é da cultura deles, então não é um xamanismo, um negócio assim, é da cultura deles. Então eles tratam as pessoas ali da comunidade deles com as ervas. Então você vai para o xamã, que eles chamam de papátio. Então não é xamã, é papátio. Papátio e mamita. Então era a mamita concha, chamavam ela assim, e o papátio é o Dom Guilherme. Então, essas pessoas trabalham aí, assim, atendendo a comunidade deles. Só que, no caso, o Dom Guilherme, ele aprendeu essa parte de ser curandeiro viajando. Ele foi para Bolívia, ele é colombiano, mas ele foi para Bolívia, foi para o Peru, para o Equador.
Então, eu achei muito interessante ele receber pessoas na casa deles, né? Assim, era muito simples, gente. Era uma reserva indígena, então uma casa muito humilde e tal. E a gente tinha um espaço para acampar. E um amigo meu conseguiu ir para lá primeiro e falou, Laís, eu conversei com ele, eles vão aceitar vocês aqui. Então, a gente fazia lá, ajudava, né? Com tudo que precisasse. E também tinha as tomas desse diarrê, né? Que é muito similar ao ayahuasca, mas ainda é diferente porque eles não têm todo esse lado de doutrina que tem a ayahuasca, né? Não existe isso e é da cultura deles, então não é algo apropriado, é algo assim incrível. E era muito interessante porque a mamita era, na verdade, era o lugar dela, a gente chamava Donde Mama Concha, não era ele, né? Então, era uma das primeiras mulheres e únicas mulheres da região, porque é uma região que lida muito com isso na Amazônia, de que uma mulher trabalhe como curandeira, né? Porque ali é uma coisa passada de família pelo sangue, né? E o pai dela, então, passou todo esse conhecimento para ela, também curandeiro. Então, era muito forte você estar num lugar assim, que uma mulher tivesse à frente daquilo, né? Que tipo, fosse respeitada. Ela é respeitada mundialmente. Eles vão até pro México hoje em dia. E eu passei esse tempo ali, morando com eles, tendo essa experiência no meio da selva amazônica, que é muito diferente da nossa selva amazônica, assim, mais ali por Manaus, né? É outra selva, não é a sensação no corpo. Eu digo isso muito pela sensação no corpo, de umidade e tal. Ali é uma selva muito parecida com o que a gente já conhece, aqui, a Mata Atlântica e tal. A selva já de Manaus, Belém, do Macapá, ela tem outra sensação, né? Ela é muito úmida, ela é 100% de umidade, você faz um corte, não fecha, você parece cheio de pereba no corpo. É diferente. Ali ainda era mais tranquilo de lidar com esse aspecto, porque a Amazônia é muito hostil mesmo, aquela parte do coração ali de Manaus é muito hostil, né? Você viver ali dentro, e a gente vivia mesmo dentro, não tinha banheiro, inclusive a gente estava ajudando a construir os banheiros, então era tudo muito rústico, né? Mas foi uma experiência real muito imersiva, eles muito carinhosos, a gente comia com eles, né? Assim, eles compartilhavam tudo realmente. E essa foi uma das experiências, assim, fora, né, a questão de ser atendida no hospital cubano, essa experiência de chegar no hospital, né, que isso aconteceu ali na Venezuela, já voltando para o Brasil, e você chegar e ver tudo vermelho, né, porque o hospital cubano, ali você tinha, né, as imagens de chaves gigante ali, assim, na porta, uma coisa que a gente, né, muito diferente, hospitais públicos, mas fui extremamente bem atendida. Fizeram todos os exames necessários, me deram toda a medicação necessária de graça, assim, e não perguntaram nem pelo meu passaporte. Então, foi bem incrível. Sim, foi bem incrível. Né? Então, foi também uma experiência, embora eu fiquei muito chocada por estar doente, por passar muito mal, né, num lugar que eu estava sozinha, mas, graças a Deus, também foi outra experiência que meus anjinhos ali estavam me cuidando. Laís, a gente já falou do seu trabalho no jornalismo, mas e como é que é o teu trabalho de criação das peças que você produz? Tem um planejamento? Como que funciona isso? Bom, a gente ensaiou esse. Ficou bom, né? Eu percebo, ficou bom. Gostei. Como funciona? Esse é um trabalho, assim, muito de inspiração, né? Como vocês viram. Eu acho que as viagens, eu falei tanto das viagens porque tem isso, né? Tá presente no meu trabalho, na essência do meu trabalho. Então, com o tempo, eu fui fazendo esse filtro e comecei a trabalhar mais com gemas, com minerais, né? Então, eu comecei a focar mais nessa parte. No início, eu trabalhava com essa técnica de macramê, né? Que eu digo para vocês. Depois, eu fui mudando de técnicas. Agora, né? Comecei a trabalhar com outras técnicas, com arame, principalmente com cobre. E na técnica, a gente chama wire wrapping, que é você usar o arame e você dar voltas no arame, né? Então, você usa somente alicates, não tem solda, não tem fundição, nada disso. E aí, eu comecei, assim, a ter essa inspiração, né? Ela veio muito das viagens e das pedras, dos minerais que eu fui coletando, que eu fui percebendo as regiões, as localidades onde eu conseguia,
né? E fui trabalhando muito em cima disso, né? Então, a inspiração em si, hoje, ela parte muito do que eu vejo nas viagens, do que eu entendo como a joia, né? Como algo tão presente na história da humanidade, porque quando a gente vai pesquisar, né? Assim, a história das civilizações, os povos, as joias, os ornamentos, eles estão muito presentes justamente por ter essa coisa tão arraigada com a espiritualidade, né? E a joia é uma forma de você usar um amuleto, de você usar um arquétipo, de você usar um símbolo, né? Então, a joia é muito presente. Para mim, a viagem, ela me mostrou isso muito claramente, né? Assim, de ir para um Peru e de você ver... Eu fui nos museus lá e eles é cheio de joia com pedras. Sempre com pedras, com símbolos. Então, é muito presente na cultura. Tanto a gente pega Inca, Maia, Azteca, né? Você vai para o Egito, você vê as múmias com os olhos de obsidianas, negras, né? Você vê muito a turquesa, que inclusive eles chegavam a importar do Irã, do Afeganistão, do Paquistão, essas pedras. Então, não era nem do Egito. Então, é algo assim que realmente tinha muito valor e a gente foi perdendo um pouco esse valor. Agora meio que é algo mais elitizado, né? Acho que também naquela época, nessas civilizações também era, porque não era para todas as pessoas, mas se tinha esse culto, se entendia o valor das coisas. E eu gosto de resgatar isso. Então, a minha inspiração, ela vem muito disso. E a viagem conseguiu conversar com com essa iniciativa, assim, né? Com essa forma, perspectiva de ver as coisas. E como é para você conseguir o material para fazer as joias? Viajando. As gemas, as pedras, minerais, viajando. E aí, alguns tipos de metais, né, como cobre, eu importo dos Estados Unidos. Cheguei a comprar lá também muita coisa quando eu fui. Quando eu dei essa passadinha, porque foi uma passadinha, né? Mas eu cheguei a fazer compras lá. E hoje em dia, mudando um pouco a técnica, que agora eu entrei mais na joalheria, na ourivesaria. A ourivesaria é a arte de você trabalhar metais preciosos. Então, aí a gente já trabalha mais a prata, né, o ouro. Então, recentemente, né, depois da pandemia, que a gente vem falando aí, o que aconteceu depois da pandemia? Eu decidi ficar em Beltrão, Francisco Beltrão, por um tempinho e investir nessa nova técnica, que é uma técnica mais custosa, ela necessita... Não consigo colocar na mochila e levar as coisas, né? Então, eu preciso de maquinaria, eu preciso de um espaço. Então, foi todo um processo para chegar hoje nessa fase, né? De trabalhar mais... né, com metais mais preciosos, também o cobre, porque o cobre, ele é incrível, eu não quero deixar de trabalhar com esse metal, eu acho que é um metal um pouco conhecido no Brasil, não se conhece muito joias, as pessoas não têm esse costume de comprar joias em cobre, mas isso é muito comum nos Estados Unidos, na Europa, inclusive América do Sul, você vê o Chile, né, que é um dos países que mais produzem, que tem ali cobre, e eles adoram cobre, você vende mais o cobre que a própria prata no Chile, porque eles são apaixonados pelo cobre. O cobre, ele tem um uso, assim, também, que vem de muitas civilizações, né, que usavam o cobre como peças de ornamentais, mas, além disso, utensílios domésticos, utensílios para armazenar água, né, então, tinha muito essa questão, porque o cobre, ele é antisséptico, ele é antimicrobiano, então... Ele é incrível, assim, né? Alguns estudos também dizem que ele retira toxinas do sangue. Então, essa parte aí, a gente precisa aprofundar mais, mas é um metal seguro para ser usado, né? Um metal que, tanto que a gente tem o DIL de cobre, não é, né? A gente tem, assim, no uso mesmo. Então, é um metal incrível, assim, que você pode usar tranquilamente, ele realmente não causa nenhum dano, ele não tem metais pesados, então eu uso cobre puro, né? Ele não tem metais pesados na sua composição, então é fantástico, né? Ele tem essa questão de mudar um pouco de cor, dependendo da acidez do teu sangue, do que você está comendo, está bebendo o quê, ele muda, você está tomando um remédio, às vezes ele muda, ele mostra, ele escurece um pouco. Mas você retomando, assim, geralmente, o cobre em mim, ele tende a brilhar muito, né? E a gente tem formas de polir sempre, de manter a joia sempre em bom estado, sempre linda, sempre brilhante, tem várias formas, mas é incrível. O cobre é um metal, assim, que eu não quero deixar de trabalhar
e que o Brasil está começando a conhecer aos poucos, né? Então, é meio que uma novidade, digamos assim. Sim. Tem algum trabalho, assim, que você te orgulha? Tipo assim, nossa, isso aqui, fiquei muito feliz de fazer. Sim, tem um trabalho bem especial que eu fiz para uma amiga, para o casamento dela. Ela chegou em mim, que inclusive vocês devem conhecer muito bem, que é a Mara Fornazari, né? O casamento dela com o Vinícius Urbano. E ela falou, Laís, eu vou casar. E eu tô pensando em alguma coisa bem interessante que você possa fazer para mim. E aí eu fiquei pensando, o que será que é, né? E fiquei na expectativa. Ela falou, olha, eu quero um cinto. Eu tô imaginando um cinto pro meu vestido de noiva. Eu falei, uau, nunca fiz nada parecido, né? Eu falei, tem certeza? Como que você quer, Mara? Você quer algo assim, porque é artesanal. Eu trabalho, não é algo que vai ficar assim totalmente irregular, né? Assim, sabe? Como algo fabricado. Enfim, é diferente. Ela falou, Laís, é isso que eu quero. Eu confio em você. Ela falou isso pra mim, eu lembro. E foi um alívio, né? Porque eu fiquei um pouco... o peso, imagina, um vestido de noiva. Sim. Você já imagina que tem aquelas noivas meio doidas, que querem as coisas muito perfeitas, sabe? Assim, rola isso, não rola? Sim. Rola. Claro. Nesse mundo das noivas, rola. E aí eu pensei, nossa, eu não conhecia a Mara assim tão a fundo, porque ela é amiga de vários amigos. Então, a gente foi se conhecendo naquele meio. Aí ela falou, não, Laís, é isso que eu quero. Eu falei, tá bom, Mara. Aí foi num momento que pensamos, tá, você quer com pedras, com gemas? Aí a gente pensou, ela falou, olha, eu pensei em alguma coisa que brilhasse, assim. Eu falei, então tem que ser pedra, né? Porque você não vai usar não sei, um strass ou alguma coisa assim. Eu não trabalho com isso. Falei pra ela, vamos pensar em uma pedra natural, né? Pra gente comprar, pra gente ir atrás. E aí pensamos em algumas pedras, eu citei algumas pedras para ela, e surgiu a ideia do quartzo rutilado, que é um mineral brasileiro, que é um mineral que se encontra ali na Bahia. Ele é um quartzo normal, assim, um quartzo cristal, só que dentro dele ele tem rutilos, ou seja, como se fossem grafites dourados por dentro. E é uma inclusão que a gente chama, é um cristal com uma inclusão. E ele é dourado como se fosse ouro. Essa é a cor do quartzo rutilado. E eu falei, eu acho que, Mara, é perfeito, porque você é uma pessoa dourada. A Mara, ela é uma pessoa quente. Ela tem o subtom quente. Eu vejo isso, ela fica bonita com ouro. Falei, é a tua cor, é o que vai ficar legal, vai ornar. Mas, para além disso, o simbolismo do quartzo rutilado, o arquétipo do quartzo rutilado, a simbologia dele é muito forte, né? Então, ela é muito bonita, assim. E falei pra ela, olha, eu acho que essa pedra aqui vai ficar legal. Ela falou, eu gostei. Então, aí já definimos a pedra e começamos a trabalhar, né? Isso, chegando lá, faltava Claro que eu já tinha feito os testes antes, mas faltava uma semana para o casamento. Era realmente, assim, o prazo, deadline. Realmente... Foi apurado. Porque eu nunca tinha feito isso e eu não sabia muito bem como fazê-lo, né? Eu estava ali na minha mente, eu precisava criar isso na minha cabeça primeiro, né? E eu tinha feito uns 2 protótipos e eu não tinha gostado. E aí, quando eu não gosto, fica difícil, né? Porque eu falei, eu não curti e eu não vou fazer uma coisa que eu não gostei para uma ocasião tão especial. E aí, teve a questão da cor também, que a Mara... Eu falei, Mara, olha... eu peguei um branco aqui, porque aí a gente fez um macramê, era no macramê, todo esse trabalhado, tudo no fio. E eu falei, Mara, esse branco, ele tá um branco hospitalar, estéril, frio, e não vai dar certo, porque até no próprio fazer, ele vai sujando. Aí foi quando ela falou, não, Laís, relaxa, que o meu casamento vai ser todo, a temática vai ser bem de campo. Então, você pode fazer num bege, o meu vestido vai ser um off-white e tal. Então, fica tranquila, tá tudo certo. Eu confio em você. Daí ela me tranquilizou, confio em você, porque eu tinha pirado, assim. Eu tinha pirado, já tava, né, pra mim era uma responsabilidade muito grande, né. E aí falei, não, então se ela quer, não dá pra ser no bege, peguei a cor bege, né, comecei a trabalhar ali e resulta que terminou no dia... Assim, numa quinta-feira, no sábado, era o casamento, né? Então,
o vestido maravilhoso do Ainda Leonardo. bem que ela gostou, né, Laís? Ela gostou, todo mundo amou, ficou muito lindo. O vestido também fantástico, né? Vamos citar aqui o Leonardo Treweiler, que fez um trabalho, assim, maravilhoso, vestido de alta costura, muito, muito, assim, clássico, né? Como é a Mara. Esse espírito dela. E o cinto, realmente, ele ressaltou tudo que já estava ali de lindo, maravilhoso, além da cerimônia. Então, a igrejinha de madeira, os vitrais, o sol, os raios de sol dando naquelas pedras, porque elas refletem o brilho, né? Então, era uma coisa, assim, foi fantástico. Acho que foi um trabalho que não vai se repetir, assim, nada tão especial igual. Talvez até algo parecido, mas né, foi muito especial assim, por ser uma pessoa muito querida, né? Ambos, né? O casal. Então, foi lindo. Tudo foi, assim, perfeito. Ela amou e era isso que eu queria. Era isso que era importante. E hoje, Laís, se alguém quiser adquirir, se alguém quiser, né, como que funciona? Onde que você está? Eu trabalho na feira da Praça Central, ali em Francisco Beltrão, todos os sábados pela manhã. Então, a partir das 8 até a 1h30. Por enquanto, às vezes, a gente tem algumas diferenças de horário, mas eu sempre aviso pelo Instagram. Mas, geralmente, é isso. Sábado de manhã, na feira da Praça Central. Certo. E eu atendo também, muito pelo Instagram. Pelo WhatsApp, eu tenho meu catálogo, né? Por que eu falo isso? Porque eu tô nessa fase de transição. E logo mais a gente vai ter um site, né? Então, aqui novidade para vocês do podcast. Essa é uma novidade. Essa é uma novidade quentinha. Então, ótimo. Então vai ter o site, né, futuramente, porque tem que existir uma logística, né? A gente está pensando, eu estou avaliando muitas coisas, porque a viagem vai continuar. E eu não vou ficar aqui. Isso nunca me passou pela cabeça. Nossa, que tem que ter uma logística. Claro. Porque eu preciso fazer uma entrega. Tem que funcionar de qualquer lugar. Tem que funcionar de qualquer lugar. Então, eu estou pensando muito nisso. Por conta disso, eu acho que atrasou um pouco o site. Porque já era para ele tá funcionando aí há muito tempo atrás. Só que, por conta das viagens, fico, vou. Não sei se fico. Não sei se vou agora. Eu tô com a oficina, né, ali de ourives, então eu tenho toda a minha maquinaria. E aí agora eu tô um pouco mais centrada em finalizar essas coisas e logo mais, talvez no ano que vem partir, ainda não sei, né? Então tem esses detalhes para averiguar. Já que você falou nisso, Laís, qual é o próximo plano de viagem? Fica no planeta Terra ou... alguma coisa um pouco mais ousada? Eu gosto de usar, eu não gosto nunca de ficar assim, sempre repetindo as mesmas coisas. Então, eu acho que estamos numa fase já para a Europa, né? Pensando em Europa. Em Europa, a gente tem que ter um planejamento um pouquinho melhor e tal. Eu quero me estabilizar também mais, então eu quero, a partir de agora, acho que a viagem, ela vai tomando outros rumos, você vai se comprometendo mais com outras coisas, então é natural que você queira se estabilizar mais. Então isso precisa ser algo mais pensado, mais organizado. Trufa nunca mais. Trufas nunca mais. Eu acho que essa parte, assim, eu gostei muito, as pessoas gostavam, mas agora... Mas pertenceu àquela época. Pertenceu àquela época, com certeza. Eu acho que hoje, vendo a minha trajetória, não teria como ser diferente, assim. Eu amo muito tudo que eu faço e eu amo também porque eu passei por muitas coisas para chegar até ali, né? Então, não foi assim, meu pai é ourives e me ensinou e tal. Então, tem uma paixão que vai além, né? E seguir nessa caminhada é assim, desafiador, muito desafiador, porque a gente tem essas questões de, se eu vou para outro lugar, eu tenho que levar minhas coisas, eu tenho que levar os meus materiais, eu tenho que entrar num país, de repente, passar por uma imigração, por uma alfândega, e tem tudo isso. Então, eu preciso... organizar bem essas coisas. Tem toda uma burocracia para seguir, né? Impostos, tudo, né? Porque agora você tem um MEI e tal, é diferente. Na época não tinha, então tudo muda, né? A gente tem contas aí, prestações a cumprir, a pagar e tal. Então, a ideia é continuar viajando, continuar nessa trajetória, fazer até mesmo... umas viagens, talvez, eu digo curtas, mas eu falo curtas, 8 meses. No teu caso, 6 meses. A referência de curto é um pouco diferente. Então, né? eu penso em fazer isso, fazer esses respiros, assim, voltar para cá, trabalhar um pouco aqui, manter o site, né? Então, as pessoas
Eu peço que as pessoas continuem seguindo, porque vai ter muita coisa. Agora, a partir de agora, eu vou começar também a registrar mais, coisa que eu não fazia, né? No início, não registrava porque era algo muito pessoal meu, assim, de vida, né? Uma construção, aquele momento que você está construindo ainda uma identidade. Mas eu acho que agora ela já está construída e consolidada, né? As pessoas me conhecem desde 2013, mais ou menos 2012, que eu trabalho com isso. Então, é diferente e eu tenho muita vontade de mostrar esse processo e esses lugares para as pessoas, né? Conhecer um pouco, entender um pouco mais as joias, dessa história, né? Dos minerais através das civilizações, né? Da história das civilizações. Então, eu gostaria de que isso fosse mais presente no meu trabalho cada dia mais. Então, a ideia é Europa, né? Aquela coisa, conhecer a Europa. Eu tenho muitos países ali que eu quero visitar. Tem muita história, né? Rota do Âmbar, enfim, tem muita coisa. E depois, sim, uma Ásia, né? Porque isso aí tem que acontecer, tá? Já tá me chamando, já tive a oportunidade quase de ir, assim. Eu até achei que teria que começar pela Ásia, mas... Pois é. Devagar também, né? Não vamos ser tão ousados. Não, mas é que realmente, assim, dentro do que tu traz, assim, pensando nessa imersão, toda essa parte da questão religiosa totalmente mesclada, né? Então, realmente, isso é muito Ásia, né? Isso é muito Ásia. E, sim, China, a própria... Acho que Tailândia ali também tem muito essa coisa da jade, da Índia. Sim, eu acho que são viagens que a gente chama mais roots, né? Aquelas viagens, assim... que tu faz de mochilão, né? Exatamente. Então, porém, tem essa questão de logística, né? Porque são países que você não consegue trabalhar. Então, são países para comprar material. Tailândia, principalmente ali em Bangkok, né? Bangkok tem uma feira de gemas, que é uma das maiores do mundo, que vem gemas de todas as regiões do mundo. Fantástico. E aí, isso já está mapeado, né? Já tenho todo esse mapeamento. A Índia também é um lugar fantástico para compras, mas é para compras. Então, você tem que ir no momento que você... que eu pretendo, assim, ficar 1 ano, talvez. Sim, é uma viagem diferente. É uma viagem diferente, uma viagem para fazer ali umas compras, para conhecer, para talvez gravar um pouco para vocês. Quem sabe isso também... tá nos planos, quem sabe não, está nos planos, né? Mas eu deixo um pouco um lado da vida, assim, que seja esse lado de fluir também, né? Porque as coisas, eu trabalho muito e eu me dedico muito, então eu deixo um lado que seja um pouco mais emocional, que a vida também faça o seu trabalho, né? E eu faço a minha parte, que é planejar, que é estudar, né? E aí pode acontecer, eu acredito que aconteça logo mais, assim, de mostrar realmente para as pessoas... fazer de uma forma mais de videografia, né? O que acontece nessas viagens, essas histórias. Legal. De registrar. Vamos aguardar, então. Sim. Eu espero que vocês continuem seguindo, né? A gente, eu vou seguir vocês também, então a gente consegue ter esse... quem sabe voltar, né? Em outro momento. Sim. Né? É possível que essa menina tenha mais histórias. Com certeza. Né? Do jeito que vai. Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Sim. Muito bem. Finzinho? Finzinho. Chegamos no finalzinho, então. Olha só, passou rápido. Passa voando, né? Passa. Vamos, então, para as últimas 2 perguntas, Leis. Começamos pela hora do brodo, que é o momento em que você indica um profissional. Indica o trabalho de alguém aí que você confia bastante. Pode ser mais de um e vale nepotismo. Tá bom, muito bem. Bom, eu quero indicar o trabalho de uma pessoa maravilhosa, que é uma grande amiga, que é uma amiga fotógrafa, Sheila Maria, né, na fotografia, assim, ela tá no Instagram, faz um trabalho muito incrível, né, assim, na área da fotografia, ela fotografa muito essa parte mais do fine art das crianças, né, que eu acho uma técnica muito bonita, uma fotografia mais lúdica e é diferente, né? Porque aqui na região a gente não vê tanto. E ela também fotografa muito gestantes e essa parte mais empresarial. Então, ela faz um trabalho, assim, completo. Trabalha muito com mulheres, né? A Sheila, acho que ela tem uma sensibilidade, assim, algo que é único dela. É uma pessoa incrível, uma das pessoas mais incríveis, assim, que eu conheci nos últimos tempos. E eu não poderia deixar de citar ela, porque a gente fez um trabalho bem lindo aí também. De me registrar, ela conseguiu captar a minha essência, né? Assim, eu me senti muito cômoda. Foi meu primeiro ensaio, né? Então, foi bem bonito. E quero também enaltecer o trabalho de uma pessoa muito incrível,
que é uma médica, a doutora Melina Branco Berni, que ela trabalha muito com essa medicina mais paliativa, né? De cuidados paliativos de doenças terminais e tal. Inclusive, ela está trabalhando aí, cuidando dessa garota que agora saiu muito na mídia, que é a Isabel Veloso, que está com câncer terminal. Então, ela está acompanhando essa moça, que é aqui da região, e eu acho que é um trabalho muito incrível. Ela trabalha com a cannabis também, bem inovador, né, na região. Então, acho que é uma pessoa, assim, bem interessante para comentar aqui. Legal. Outra pessoa também que trabalha comigo e que eu gosto muito do resultado, né, de uma profissional incrível, que é a Lisley Maciel, que ela é uma lash artist. Ela trabalha com lash lifting, design de sobrancelha, então ela é brow lamination, na verdade. E ela faz um trabalho muito delicado nessa parte, né, de estética, que eu acho bem interessante, porque geralmente eu sou uma pessoa muito raw, que a gente fala, né, como eu falaria, crua, assim. Eu gosto das coisas como elas são, do jeito que é, mas eu gosto de harmonizar o que está ali, né? Então, ela trabalha de uma forma que ela não desarmoniza, né, a tua beleza. Então, é muito delicado, tudo é muito sutil e fica muito bonito o resultado. Acho que um resultado, assim, estético, fantástico. E eu acho que as pessoas... Ela também dá cursos, né, de todas essas técnicas, são técnicas inovadoras. Bem diferentes, geralmente usadas pelas russas, pelas gringas, né? E que agora ela está trazendo aqui para Francisco Beltrão, né? Que aqui geralmente a gente tem umas outras técnicas e é algo diferente, né? Mais delicado, assim. Então, eu aconselharia todos aí que estão vendo a gente a dar um pulinho e conhecer aí o trabalho dessas pessoas. Fantástico. 3 mulheres, né? Muito bem, muito bem. Laís, e para finalizar, a pergunta final de sempre. Né? Clássica, né? Se você pudesse voltar no tempo e encontrar lá a Laís de 17 anos de idade, o que você diria para ela? O que eu diria para ela? Que eu já não tenha dito. Não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar. Eu sempre fui muito julgada porque eu sonhava demais. Eu acho que até estava tudo certo, né? Porque eu realmente esquecia do mundo. Eu era aquela criança que parava e ficava imaginando as coisas. E minha mãe falava, a vida não é assim não, minha filha. Tem que fazer as coisas, né? E eu não tinha muito essa iniciativa. Eu acho que, como criança, eu era mais passiva, né? Mas, ao mesmo tempo, se eu não tivesse sonhado tudo que sonhei, eu não teria feito tudo o que fiz. E tudo que eu fiz realmente já tinha passado pela minha imaginação. Então, todos esses lugares que eu visitei, todos que visitarei ainda, já passaram pela minha mente, com certeza. Eu já vivi coisas incríveis, né? Assim, já criei histórias na minha mente fantásticas de coisas que ainda não aconteceram. É aquele famoso... a nostalgia do que ainda não vivi, né? Eu tenho isso. Eu tenho nostalgia do que eu ainda não vivi, mas eu sei que em algum momento eu vou viver, e se eu não viver, né, tudo isso, vou viver, ainda que seja em pensamento, né, que para mim já significa muita coisa. Então, meu pai sempre falava isso para mim, minha filha, mas você sonha demais, menina, você sonha muito alto. E agora eu falo para ele, viu, só sonho alto, mas eu também consigo realizar muita coisa. Então, eu diria para essa menina que continue sonhando, que é esse o caminho. Mas não esqueça, né? A gente não pode esquecer. Tem aquela frase também bem famosa que de noite a gente sonha, de dia a gente trabalha. Então, acho que isso eu fui aprender um pouco depois. Mas aprendi. Né? Para conseguir ter os pés no chão. É importante também ter essas bases, né? Muito bem. Muito bom. Acho que passeio, hein? Acho que é um bom conselho. Mas, concluindo o episódio, um episódio que passamos por diversos lugares, né? De fato. De fato, né? E Foi parabéns bom. pela tua curiosidade, né? E pelo poder de colocá-la em prática, né? Que não adianta só ter ela e ela ficar encapsulada, né? E você simplesmente deixou a coisa andar, acontecer. Sabemos que não é algo fácil de se fazer. Uma né? inquietude com resultado prático, né? Muito bem. Sim. Tudo bem. Mas que Obrigado, Que Laís. baita episódio. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença.
se comunica muito bem também, né? Realmente, muito falante. Que bom que vocês gostaram. Pra quem se colocou como introspectiva ali, somou bastante, né? Exato. Nas Acho que aquilo era só um charminho, né? Não, Aquilo era só um charminho. eu sou assim, nas amizades, né, nos relacionamentos, eu sou um pouquinho mais fechada, mas que bom que a gente conseguiu ter essa dinâmica e né, esse entrosamento foi delicioso. Eu agradeço muito o convite de vocês, eu fiquei muito feliz com o convite de vocês. Que legal. Me pegou de surpresa, bem de surpresa, assim. Eu falei, olha que interessante, passaram tantas pessoas aqui pelo podcast, pessoas maravilhosas, que eu já estava acompanhando, amigos também, então eu fiquei muito feliz mesmo. Eu acho que é um lugar, assim, muito cômodo, né? Eu espero talvez um dia poder voltar, né? Quem sabe, por que não? E que a gente continue crescendo, né? Cada vez mais. Isso mesmo. Né? Vocês também com um trabalho fantástico. Obrigado, Leis. Obrigado pela presença e por esse finalzinho, né? Por esse agradecimento, por esse, esse elogio final. Terminamos muito felizes, né? Tá bom, então também.